hormônios que são lançados na corrente sanguínea e irão atuar em outra parte do organismo, controlando ou auxiliando o controle dessa função. O sistema endócrino ele é dividido em 3 glândulas, tá? São 3 glândulas que atuam no sistema endócrino. São as glândulas endócrinas, as exócrinas e as mistas. As glândulas exócrinas, elas lançam o produto de secreção para o meio externo, tá? Então, é do interno para o externo que lança o produto de secreção, né? E as glândulas endócrinas, elas lançam o produto de secreção em vasos sanguíneos. Já as glândulas mistas, elas associam os 2 tipos de glândulas, tanto as exócrinas quanto as endócrinas. Só um minutinho. Vamos dar continuidade. As glândulas, vamos começar a falar das exócrinas, né? Para vocês começarem a entender, as exócrinas são as glândulas sudoríparas que secretam suor. A gente já tinha falado isso na anatomia 1, tá? Mas para quem está chegando agora, a glândula sudorípara são as glândulas que secretam o suor. A sebácea é aquela que secreta a gordura, o sebo, né? Aquela que tem a oleosidade da pele. Não existe pele mista ou seca. Então, aquela pele oleosa, ela tem a glândula sebácea mais acelerada, tá? Também temos as salivares, né? As biliares e o pâncreas, que secreta as enzimas digestivas. Temos as glândulas mamárias, as glândulas mucosas, o fígado e muitas outras. Tudo isso está dentro das glândulas exócrinas, tá? As glândulas mistas, que chamam de afriquinas, então vocês podem falar que é mistas, tá? Onde elas estão localizadas? Lá no pâncreas, no fígado, no testículo e no ovário. Aqui está para vocês as glândulas endócrinas, né? O hipotálamo, ela está lá no cérebro, junto com a hipófise, tá? Aqui nós temos a glândula paratireoide, temos na região do pescoço, temos a glândula tireoide na região do pescoço, temos as adrenais, né? Perto aqui do sistema digestivo. Temos as glândulas endócrinas no pâncreas, temos no ovário na mulher e no homem nos testículos. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre as glândulas endócrinas, né? O sistema endócrino ele é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo, tá? Então, vocês já ouviram falar quando vocês vão vou no endocrinologista, geralmente, né? Tá com deficiência em alguma glândula, né? A sua atividade metabólica, o seu metabolismo está descontrolado, tá? Ela atua a longo prazo, através de sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios. Então, ali, a gente está com a corrente sanguínea, o vaso, tá? Nós temos a célula agregadora, ela entra na corrente sanguínea, se transforma em hormônio, e dali, pelo vaso sanguíneo, elas começam a ir para os órgãos, né, que elas têm que ir de célula-alvo. Vamos falar dos hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que transferem informações e instruções às células, em animais e plantas.
Também são chamados de mensageiros do corpo. O hormônio regula o crescimento, o desenvolvimento, controla as funções de muitos tecidos, auxilia as funções reprodutivas e regula o metabolismo. Diferente das informações enviadas pelo sistema nervoso, os hormônios são mais vagarosos e seus efeitos mantêm-se por um tempo mais longo. Aqui nós temos o pâncreas, né? No pâncreas nós temos, né, a produção das glândulas endócrinas, né? Então aqui nós temos também a insulina. Alguém já ouviu falar de resistência à insulina? Então, o pâncreas produz a insulina. Os hormônios que secretam, o pâncreas controla os hormônios que fazem a secreção das glândulas exócrinas, tá? Apesar de produzir ser uma porção, tá? Uma porção do pâncreas ser endócrina, mas também tem uma outra porção exócrina, tá ok? Vamos aqui falar da glândula mista, né? Aqui tem o ducto exterior, excretor, tá? E a parte exócrina. Aqui tem a ilhota pancreática, que é a parte endócrina. Então, no pâncreas, tá? Ih, gente, hoje tá travando a língua. No pâncreas, nós temos uma parte, como a gente viu lá na outra imagem, uma parte que produz as glândulas exócrinas, é outra parte que produz também a glândula endócrina. Quais as principais glândulas, aonde a gente encontra as principais glândulas endócrinas? Nós encontramos na tireoide, paratireoide, nas suprarrenais, na hipófise, nos testículos e nos ovários. A tireoide é localizada na traqueia, na região inferior do pescoço. Aqui, ó, a tireoide, ela está aqui, tá? Ela fica na frente da traqueia. A traqueia fica sempre, ela fica na frente, tá? E é feita também de cartilagem. Se você apalpar o seu pescoço, você vai ver, você vai sentir o tecido cartilaginoso. Lá na tireoide, nós temos, né, alguns hormônios, tá? O mais importante deles, que a gente, para vocês estudarem, é o T4 e o T3, tá? Quando você faz exame de sangue, no endocrinologista, ele vai te pedir, com certeza, né, esse tipo de exame. Vou pedir hemograma completo, né? E vai pedir também o T4 e o T3. O T4 é aquele que altera a intensidade do metabolismo, ele acelera o nosso metabolismo, produz a vasodilatação, aumento da frequência cardíaca, aumenta a atividade do sistema nervoso e a motilidade do tubo digestivo, tá? A motilidade do tubo digestivo que nós estamos falando digestão, existe digestão lenta e rápida do que as outras. Então, isso se chama a motilidade do tubo digestivo, né? E temos também o T3. O T3, tá? E exerce quase os mesmos efeitos, tá, que o T4. Porém, sua ação é várias vezes mais rápida. Vamos falar agora sobre as anomalias, né? Nós temos o hipotiroidismo, tá? Nós temos o hipotiroidismo, que é a baixa atividade da tireoide, diminuindo a produção do T3 e do T4. Geralmente, devido à deficiência de iodo na alimentação. Ah, professora, não tem iodo na alimentação? Tem sim, tá? Se a gente tem essa deficiência na nossa alimentação, a gente pode vir a ter um hipotiroidismo. Qual é os sinais e sintomas de hipotiroidismo? Cansaço, depressão, a pele muito ressecada, anemia, perda de apetite, obesidade
e o aumento do volume da tireoide, que se chama bócio. Ali na imagem está ali para vocês. Tá? E temos também o hipertiroidismo, tá? É a alta atividade, já é o contrário, é a alta atividade da tireoide. O aumento da produção de T3 e T4 causa agitação, tá? Taquicardia, excesso de calor, sudorese, insônia, perda de peso e exoftalmia, que é o olho esbugalhado, como está na imagem. Paratireoide, então ela é feita de cartilagem, né? Tem a glândula tireoide e embaixo tem as glândulas paratireoides, é logo abaixo da tireoide. As glândulas tireoides, qual a função dela? Ela intervém na regulação do metabolismo do cálcio, controlando o equilíbrio cálcio-fósforo nos ossos, sangues e rins, tá? Promove a retirada de sais de cálcio dos ossos, restabelecendo sua taxa normal do sangue. A insuficiência desse hormônio causa contrações musculares. O excesso pode provocar descalcificação acentuada de dentes e ossos, né? O excesso pode causar descalcificação, a falta de cálcio. Pode ocorrer o quê? O dente pode cair, pode quebrar, né? Trazer uma série de problemas, ter que fazer canal, inflamação, e os ossos, geralmente, osteoporose ou fraturas repetitivas no mesmo membro, tá? Vamos falar da hipófise. A hipófise é um hormônio que está lá no nosso cérebro. Ela é responsável pela regulação das atividades de outras glândulas e ela tem várias funções, tá? Na hipófise, nós temos hormônios que são sintetizados pela hipófise, tá? O primeiro hormônio é o hormônio estimulante do crescimento, tá? Que é o hormônio que promove o crescimento do organismo, influencia o metabolismo das proteínas, carboidratos, lipídios, causa também a deficiência na infância, que provoca o nanismo, tá? Ou excesso de hormônio na infância, que causa o gigantismo. E também o excesso no adulto, que provoca a acromegalia. Então, aqui está, né? Nós colocamos aqui para você ver, a acromegalia geralmente é uma parte do membro que seja maior que a outra, né? A gente tem o gigantismo, o nanismo e a acromegalia. Um dos hormônios, né? Que é liberado na hipófise. O outro hormônio é o hormônio antidiurético. Ele atua no rim, reduz a perda de água na urina, efetuando o controle hídrico. Esse hormônio é produzido no hipotálamo, lá no cérebro, junto com a hipófise. A hipófise armazena e libera na corrente sanguínea. Quer dizer, o hipotálamo produz, a hipófise armazena e depois vai liberando na corrente sanguínea. Mais 2 hormônios produzidos, né, para finalizar, produzidos na hipófise. A ocitocina e a prolactina. A ocitocina, ela é produzida pelo hipotálamo e é armazenada pela hipófise. Estimula a contração uterina durante o parto e a contração dos ductos que transportam o leite na amamentação. A prolactina, ela determina a formação e secreção do leite pelas glândulas mamárias. Então, a ocitocina é aquela que estimula a contração uterina para o bebê nascer e a contração dos ductos para transportar o leite materno. A prolactina, ela já é um hormônio que ela determina a formação e a secreção do leite pelas glândulas mamárias. Agora vamos falar sobre as glândulas suprarrenais, né? Elas regulam o metabolismo do sódio, do potássio e da água, regulam o metabolismo do carboidrato e as reações do corpo humano ao estresse. Dentro dos hormônios suprarrenais, nós temos a adrenalina,
que nada mais é, em momentos de estresse, as suprarrenais, as glândulas, os hormônios suprarrenais, secretam grandes quantidades desse hormônio para o organismo, para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a tensão arterial, relaxa certos músculos e contrai outros. Vou falar mais um pouquinho da adrenalina. A adrenalina aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, o volume de sangue por batimento cardíaco. A adrenalina também eleva o nível de açúcar no sangue, minimiza o fluxo sanguíneo nos vasos. E no sistema intestinal, enquanto maximiza o tal fluxo para os músculos voluntários nas pernas, nos braços e a queima de gordura contida quando há célula adiposa, tecido adiposo, né? Que é o tecido de gordura. Isso faz com que o corpo esteja preparado para uma reação. Como reagir agressivamente, ou fugir, por exemplo. É utilizado também pela medicina em ressuscitações no caso de parada cardíaca ou para aumentar a duração de anestésicos locais devido ao seu efeito vasoconstrictor. Tá? Então, vasodilatador dilata, vasoconstrictor contrai os vasos. Vamos falar dos testículos. Os testículos têm a função de glândula endócrina, produzindo hormônios masculinos. Os testículos são componentes do sistema reprodutor e do sistema endócrino. As funções dos testículos são as seguintes: produz espermatozoide e é responsável pela produção dos hormônios sexuais masculinos, tá? Do qual o testosterona é o mais conhecido. Os ovários, né, que são as gonadas femininas, produzindo as células reprodutoras ou óvulos, produzem hormônios que, junto com a hipófise, contribuem com o desenvolvimento e características específicas do sexo feminino. Além disso, também possui a função de regular a menstruação. Vamos continuar falando mais um pouquinho dos ovários? Aqui está o útero, aqui está a trompa, falópio, e aqui está o ovário, tá? Então, vem o espermatozoide, vem aqui no ovário, fecunda, passa pelas trompas e vem a se fixar aqui no útero, tá? O aumento de estrogênio, o qual promove a ovulação. Então, o hormônio LH, ele é responsável pela ovulação. E a formação do corpo lúteo, que irá produzir a progesterona. E o FSH feminino induz a formação dos folículos ovarianos, que estes produzem. Vou passar para vocês agora como funciona o ciclo menstrual, tá? Primeiro passo, o ciclo menstrual tem o início. Depois, o FSH, que a gente acabou de falar, induz o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Os folículos ovarianos, eles começam a produzir estrogênio, induzem a liberação do hormônio LH pela adenohipófise. O estrogênio inicia o desenvolvimento do endométrio para receber um embrião, se houve fecundação. No 14º dia do ciclo menstrual, o LH atinge o nível máximo e ocorre a ovulação, que é a liberação do ovócito do óvulo. O folículo rompido né, origina-se o corpo lutesterona. A progesterona que produz o corpo lúteo atua em conjunto com estrogênio para o desenvolvimento do endométrio, aumentando sua espessura e vascularidade para uma eventual gravidez. As altas taxas de estrogênio e progesterona inibem a liberação de FSH e LH e, por consequência, ocorre o atrofiamento do corpo lúteo.
Dessa maneira, os níveis de progesterona caem de forma acentuada e redução brusca na taxa desse hormônio e faz com que a mucosa uterina sofra descamação. Aí ocorre a menstruação. Se ocorrer gravidez, o embrião implantado na parede uterina produzirá o hormônio, né, que é o beta-HCG, o qual estimulará o corpo lúteo a manter a produção de progesterona e hidrogênio. E por volta do 4º mês de gestação, o corpo lúteo se degenera e a placenta que passa a ter essa função, né, de estrogênio e progesterona, mantendo a mucosa em contínua proliferação. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa aula, tá? Do sistema endócrino. Aguardo vocês na nossa live de amanhã, para a gente poder estar tirando as nossas dúvidas. E vou passar uma atividade também, para depois vocês ouvirem essa aula e ir respondendo as perguntas. Tá ok? Uma boa noite para vocês.